Alô, alô, testando, 1, 2, 3. E aí, gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Clube do Livro. Então, quantos de vocês, ou quem de vocês aí, já assistiu o filme Bird Box, A Caixa de Pássaro, uma adaptação da Netflix, do livro que tem o mesmo nome, A Caixa de Pássaro? Então, hoje, no nosso Clube do Livro, eu vou debater com vocês algumas diferenças que tem do livro para com o filme, algumas coisas que deram certo, outras coisas que não deram certo. E eu quero saber também a opinião de vocês sobre o filme. O que vocês acharam? Se vocês já chegaram a ler o livro, porque o livro é bem diferente. Começa que é bem diferente. Aí, show de bola. Tá, vamos começar pelo plot principal. O que é plot, Laís? Plot é o enredo, é a ideia central que é construída uma história. Então, sabe aquele termo plot twist? É quando a gente faz que deu uma reviravolta na história. Por isso, porque é plot, que é a história, e twist, que é o mexer. Tipo assim, opa, deu uma reviravolta na história principal. O plot principal, esse livro vai contar a história de uma mulher que está tentando sobreviver e proteger os seus filhos num ambiente pós-apocalíptico. Desde o início é contado que as pessoas estão se matando ou matando umas às outras após verem alguma coisa. Tipo, eles não sabem, no início começa tipo muita especulação sobre por que estão morrendo. Aí começam a ver, são pessoas que veem alguma coisa. Depois de ver alguma coisa, as pessoas se matam ou matam outras pessoas. Aí começa a especulação do tipo, o que as pessoas estão vendo? É alguma coisa tóxica? É alguma coisa radioativa? É algo divino? Teve gente que começou a acreditar em apocalipse, que era seres do apocalipse. Poderia ser também, então algo com relação divina. Ou seres de outra dimensão. Então começa muita especulação em torno disso. E é basicamente sobre isso que o livro trata. Tá, no início do filme e do livro são praticamente idênticos. No final é revelado que eles estavam vendo era, na verdade, o preço da gasolina. Não, velho. Não. Não, pior. Era no final as pessoas se revelam que, na verdade, as pessoas morriam e se matavam porque o Edaurus aparecia e contou uma piada pra eles. Aí eles, não. Aí eles pulavam do precipício, aí eles se enforcavam, não. Tô falando isso porque a Edaurus não tá aí ainda. Então, uma coisa que eu gostei bastante é que, tipo, bem no início, o início do livro e o início do filme são extremamente parecidos, são bem fiéis. Mas é uma das únicas partes que realmente tem fidelidade no livro. Tem fidelidade com o livro. Tipo assim, no início... Isso é uma questão do início, não é nem spoiler, tá, gente? A primeira cena do livro, a primeira cena do filme. E ele realmente começa com a Mallory lá, ou Mallory, né? Como alguns dizem, mandando os filhos se arrumarem, pegar as coisas dela. Ela tá super nervosa. E até certo ponto, ele te incomoda com o fato de que você não sabe o que tá acontecendo. Você não sabe por que aquela mulher tá tão nervosa. Isso te deixa muito nervoso. E principalmente pelo fato do jeito que ela tá tratando as crianças. Você não sabe qual é a seriedade da situação. E ela realmente trata as crianças nessa cena com uma dureza que parece que são adultos conversando. E as crianças são diferentes. Tu vê que elas não choram, elas não reclamam, elas obedecem cegamente o que a mãe tá falando. Então logo ali você vê que tem algo muito estranho acontecendo. Um adulto falando como as crianças, como se elas fossem adultas. E o adulto tá super nervoso, alguma coisa tá acontecendo. Então ela tá passando instruções como se estivesse passando instruções militares para as crianças. E a criança só responde, entendemos. Então, tipo, isso te incomoda, sabe? Isso é bem igual no livro e no filme, bem igual mesmo. Então, assim, ó, tudo que ela manda as crianças fazerem na primeira cena, as crianças obedecem, não reclamam. Isso é uma parada que acaba te incomodando muito. Tu fica, cara, como assim? E é bem legal que começa assim porque te intriga bastante, sabe? Mais estranho é as crianças obedecerem, maltratando as crianças. Sim, Valéria, é muito... Isso realmente incomoda, porque as crianças parecem robozinhas, sabe? E isso é a primeira cena. Então, tu já fica meio, o que tá acontecendo? Então, é bem fiel o início
do filme com o livro. Por isso que começou muito bem. Eu achei assim, talvez esse filme seja bom. Aí a gente tem a primeira grande diferença depois dessa cena. Que no filme, ele pula pra cena da Mallory grávida, é como se ele pulasse pra cena do passado, né? Porque o filme é exatamente como o livro nesse sentido. Ele fica indo do passado pro presente, passado pro presente. Ele vai cortando a cronologia pra tentar te contar a história. Aí depois dessa cena, ele já pula lá pra... No filme, ele já pula pra Mallory grávida e faltando, assim, pouquíssimas semanas pra dar à luz, né? E daí a gente conhece a irmã dela, um pouco da relação das duas, mas assim, é 10 minutos de filme que tem a relação das duas. E é nessa parte que eu queria comentar com vocês, porque pra mim, o filme não funcionou como ele deveria, porque as passagens de tempo foram cortadas demais. Tipo assim, no filme, no livro, faz sentido esse corte de tempo entre o presente e passado, o presente e passado. Você não se perde. Ele é muito bem construído no livro. E ele tem tempo pra poder desenvolver os personagens e principalmente a relação dos personagens um com o outro. E no filme tudo acontece rápido demais. As pessoas começam a morrer aos montes nas ruas. As pessoas saem correndo nas casas e outras estão morrendo na esquina e todo mundo se entregando pra morte. Parece um pandemônio acontecendo, um apocalipse instantâneo, entendeu? Dá a impressão, tipo assim, que foi tudo extremamente ao mesmo tempo em todo lugar do mundo. Tem algumas cenas no filme que mostram, tipo, reportagens mostrando que em certos lugares aconteceu primeiro e tal, mas pra mim foi rápido demais. E isso é muito bem construído no livro, porque eles têm a paciência pra te contar uma história. E eu tenho a impressão que no filme eles não tiveram esse tempo e essa paciência. Tipo assim, no livro a gente começa a acompanhar a gestação da Mallory, enquanto vários casos de morte por causa dessas criaturas, que ninguém sabe que é uma criatura, elas começam a acontecer ao redor do planeta. Então, tipo, se não me engano, lá na Rússia teve um caso, aí na Finlândia teve um caso, aí em outro lugar teve um caso. Então, assim, e toda vez que isso acontecia, era noticiado nos jornais e na TV. Isso é um livro de ficção ou a realidade? Muito bom. É muito bom, Rafa. É bom mesmo. É ficção. Porque ainda não aconteceu o apocalipse. Mas tem muita alusão com coisas reais. Depois a gente vai comentar um pouco sobre isso. E tipo assim, todas as mortes que aconteciam, elas eram noticiadas nos jornais e na TV. Aí, tipo, então a Mallory e a irmã dela... elas eram muito céticas, tipo assim, a irmã dela acreditava muito nas coisas, mas a Mallory sempre foi muito cética com essa situação. Então, tu via que a irmã dela tava o tempo todo acompanhando os jornais, mais casos explodiram em tal lugar, e não sei o que, e a irmã dela tava sempre ali, rádio, TV, acompanhando, e ela tava cética, nem se importando muito, porque ela tava muito preocupada com a gestação dela. Aí, tipo, e toda vez que era notificado que tinha mais um caso tinha acontecido, porque as pessoas ainda tinham aquela esperança de que aquilo era só uma fase, de que aquilo era algo tóxico, tipo, que tinha acontecido em algum lugar e que não iria atingir todo mundo ou queria parar, né? Só que mais e mais casos eram noticiados e as pessoas começaram a proteger as suas casas, começaram a sair vendada nas ruas, começaram a cobrir as janelas, o pessoal começou um pouco a acreditar naquilo que estava acontecendo. Cada vez que mais casos eram notificados. Burburinho. Aí as pessoas aos poucos começaram a tipo assim, eu não vi acontecer na minha frente, mas será que eu vou arriscar? Aí era tanto caso, gente, era um caso atrás do outro que estava acontecendo, não na cidade da Mallory. Aí que tá. Aí, tipo, as pessoas começaram a sair vendadas nas ruas, a tampar as janelas, a não sair de casa. Algumas tiravam os seus filhos das escolas e proibiam eles de sair de casa, com medo de que acontecesse algumas coisas com os filhos dela também. E, tipo, a tensão
as pessoas, a cidade, o país começa a ficar é crescente. E isso é uma coisa que me fez falta no filme. Foi tudo instantâneo no filme. Pra mim, essa construção dessa tensão e dessa pergunta do que está acontecendo faz todo sentido num cenário pós-apocalíptico. Então não faz sentido, tipo assim, ó. Se for instantâneo, se tiver que ter sido bum, do nada explode um meteoro no mundo e acaba. Quase a raça humana acaba e começa daí. Beleza, mas a partir daí tem que ter uma certa construção. E não tem no filme, entende? O livro explica por que aconteceu isso, ou dá pistas. Nós vamos chegar lá, The Gods. Nós vamos chegar lá. Eu vou falar sobre o porquê das coisas ali, que não vai ser um spoiler, tá, gente? Mas eu vou comentar sobre o porquê das coisas também. Aí assim, ó, porque tem muita gente que não acredita nas notícias que aparecem, achando que é tipo marketing pra alguma coisa, que é um trote de um grupo muito grande, que é um grupo de terroristas, talvez. Aí, só que como o tempo vai passando, mais e mais casos acontecem, cada vez mais locais espalhados pela Terra. Aí os grupos céticos, porque sempre tem aqueles grupos céticos que nunca acreditam em nada. Aos poucos até eles começaram a acreditar que aquilo era real e que aquilo realmente estava acontecendo. E isso eu tô falando do livro. Por isso que eu digo que essa construção é muito importante e me fez falta, muita falta no filme. O corte de tempo, ele não é feito somente nessa parte quando as criaturas ainda estão se espalhando. Ele também acontece na relação das irmãs, que praticamente não é contada no filme. Também acontece quando as pessoas da casa onde a Mallory fica, porque isso aparece no filme, né? Elas se conhecem, elas desenvolvem amizade, confiança. Aí tem a construção dos personagens, construção da relação, que mal tem no filme, que eu acho que foi a pior falha possível do filme. E o filme e o livro são totalmente focados no fator confiança. No quanto você tem que passar a confiar nos outros para sobreviver. Porque já é difícil você confiar em alguém que você não conhece, você enxergando a pessoa, você enxergando os movimentos dela, as feições dela, já é difícil. Agora imagina você tendo que confiar às cegas em alguém porque você tá usando venda. Então toda a tensão do livro é construído nisso. E no filme também tem bastante dessa tensão até. E o filme, ele não conseguiu passar... Só que assim, o filme não conseguiu passar quase nada dessa questão da confiança, porque foi tudo muito rápido. Né? Eu sempre vou bater... Hoje eu vou bater bastante na tecla do... Aconteceu tudo muito rápido. Foi muita passagem de tempo cortada. Como eu digo, aqui, esse leve trás do presente e passado no livro funciona muito bem. Só que no filme acabou ficando meio confuso, ficou faltando ritmo e principalmente construção de personagens. Faltou demais. Assim, ó, é claro que você contar uma história por um livro ou por um filme são bem diferentes. Começando pelo tempo, né? Que você tem o tempo de desenvolvimento para um livro, você não tem prazos. E um filme você tem 2 horas, 2 horas e meia no máximo para passar uma história. Mas mesmo assim, existem diversas adaptações de histórias enormes, de livros gigantescos que ficaram excelentes em filmes de 2 horas. Então, o pouco tempo, ele influencia muito na história, mas ele não é um fator decisivo para você fazer uma obra boa ou não. É como eu sempre falo, por exemplo, a adaptação de V de Vingança. Se vocês pegam a HQ do V de Vingança, que é um bicho de grande, vocês não imaginam que o cara vai conseguir adaptar toda aquela história no filme. E a adaptação do livro ficou... A adaptação que fizeram para o filme ficou excelente. A adaptação da Entrevista com o Vampiro, excelente. É o tamanho daquele... Tudo bem que o tamanho... O livro não é muito grande, mas tem muita história, muito conteúdo. O filme do Iluminado. Olha o tamanho daquele livro lá do Iluminado. Olha aquilo ali, tô olhando pra ele agora. E ficou muito boa em 2 horas, 2 horas e meia. Então, não é um fator definitivo para você fazer uma boa adaptação ou não. E, pra mim,
uma adaptação bem feita é aquela que consegue captar a essência da obra principal. Tipo assim, ó, a essência, qual é a mensagem que a obra conseguiu passar. Não é tipo aquela que é exatamente igual, que tem todas as cenas iguais, não pode ter nada diferente, entendeu? Não, não é isso. É a mensagem que a obra trouxe. Conseguiu ser representada nas telas? Foi um bom filme, entende? Mesmo com a mudança do final da HQ, eu acho o Watchmen sensacional. O Watchmen é outro filme muito bem adaptado. A história da HQ é excelente e o filme ficou muito bem. O filme conseguiu passar a mensagem final. É isso que eu tava falando pra vocês. Tipo assim, ó. Claro, tipo assim, se for uma adaptação, porque se for, é baseado em tal história. Aí tem toda aquela parada ali de licença poética pra você criar e tal. Mas como o marketing todo foi vendido em cima do livro, você espera que a mensagem principal seja a do livro. Não que seja uma obra baseada na ideia de fulano de tal. Porque tudo é uma questão de marketing. Quando os leitores desse livro viram que iam publicar um filme sobre, a galera enlouqueceu. Falou, meu Deus, eu preciso ver este filme, vai ser genial. Porque toda a publicidade foi feita exclusivamente em cima do livro. E aí que pesa a questão da publicidade. Uma publicidade mal feita pode estragar a estreia do seu filme. Então talvez não precisava ter botado tanto em cima ou até trocado talvez o nome do filme, não sei, teria que ser um pouquinho diferente, né? A passagem de tempo, ela também nos ajuda a nos conectarmos com os personagens. Como eu disse, a história toda é baseada em ganhar a confiança, em ter que confiar, em ter que obedecer e também ter que tomar as rédeas da situação. E como a gente poderia ter essa relação de confiança e apego aos personagens se não parece que tivemos tempo para isso? E quando eu falo tempo, eu não estou referindo a tempo de filme, mas passagem de tempo dentro do filme. Quando eu estava assistindo o filme, né? Agora tô falando do filme. Quando eu tava assistindo, eu via alguns personagens morrendo, e alguns sobrevivendo, alguns passando por situações difíceis, alguns passando por situações tensas, e a tensão de certas partes foi bem construída. Só que o problema é que eu não tinha empatia nenhuma pelos personagens do filme. Eu não tinha. Porque assim, ó, também tem o fato de que eu li o livro depois do filme, então isso difere um pouco, mas mesmo assim, você não pode esperar que todo mundo que tenha assistido, que vá assistir o seu filme tenha lido o livro. Porque a maioria não vai ler. Não, a maioria não terá lido. Então, assim, ó, o filme tem que se sustentar por si só. Ele é uma obra única, uma obra adaptada, mas ele tem que passar a sua própria mensagem. Então, por exemplo, eu fui com o olhar de quem nunca leu o livro. E eu não tinha apego nenhum pelos personagens por causa dessa falta de tempo de construção. Então eles morriam e passavam por situações difíceis e tal, e eu tava tipo, meio que caguei pra eles. Eu não tive tempo pra me apegar e o personagem não teve o tempo de construção. Em histórias de sobrevivência, de mundo pós-apocalíptico e essas coisas do gênero, a gente precisa ter um tempo de apego ou desapego dos personagens. Senão, não vai funcionar como deveria. A perda não vai funcionar, a vitória não vai funcionar, ou a tensão não vai funcionar como ela deveria. E realmente, muitas pessoas reclamaram dessa parada pra mim, de que eles não conseguiram sentir carisma nenhuma vindo dos personagens, né? Eu pelo menos sei quando encostam a mão no meu ombro, eu senti desapego da matéria. Rafa, eu tô com certa dificuldade de entender hoje. Mas tu tá falando da parada sensorial, né? Mas sabe que essa questão sensorial, ela é muito retratada no filme, até tem certas partes retratadas, mas o livro é totalmente sensorial. Tipo assim, é descritivo, é bem descritivo, porque como eles estão quase sempre com os olhos fechados, tem que ter muita descrição dessa parada sensorial, do que eles estão sentindo, escutando. Então, assim, se você gosta disso, você vai gostar muito desse livro, Rafa. Esse é o fator que, pra mim, a história do livro funcionou e a do filme não.
Por exemplo, a atuação da Sandra Bullock tá boa demais, ela carregou o filme, ela conseguiu captar muito bem a personagem do livro. E os outros atores escolhidos também ficaram ótimos pra mim, todos eles. Depois que eu li o livro, eu conseguia imaginar os caras no papel. Então, tipo, às vezes você vê que parece, pá, mas aquela personagem não fazia nenhum sentido. Não, eu li o livro, eu realmente consegui imaginar todos aqueles personagens no papel. Eles foram muito bem representados e dirigidos. E o que pra mim foi decisivo em questão de não ter dado certo foi a direção do filme em si. Até o ponto onde eu sei, o autor não participou diretamente da criação, do desenvolvimento do filme. Ele não foi um dos roteiristas, então pode ser que esse seja um dos motivos por qual a adaptação não tenha funcionado. Porque quando o escritor da obra principal ele participa das adaptações, a chance é muito, muito, muito maior de você conseguir uma boa adaptação. Por quê? Não porque o cara entenda de cinema, mas ele vai entender da mensagem que ele quis passar com a obra dele. E essa é aquela parada que eu tava falando pra vocês. E se uma adaptação conseguir passar a mensagem essencial da obra original, ela provavelmente vai ser um sucesso. A não ser que o diretor seja ruim. Mas se conseguiu, geralmente é um sucesso. Uma coisa que também não fica evidente no filme, e que pra mim foi muito essencial ter no livro, fez toda a diferença do livro ser bom pra mim, é como as crianças foram treinadas pra aquela situação. Desde que elas nasceram, a Mallory, eu te chamo de Mallory e Mallory de vez em quando, vocês viram que eu troco, né? Tá, vocês sabem quem ela é. Ela faz as crianças passarem por treinamentos extremamente difíceis. E para as crianças saberem se proteger. E quando eu digo, tipo, desde que nasceram, é literalmente desde que nasceram. Ela faz com que os bebês se acostumassem com certas situações. Ela batia neles todas as vezes. Ó, um exemplo, né? Ela batia nele todas as vezes que eles abriam os olhos. Aí, com o tempo, eles começaram a associar. E sempre que eles tentavam abrir os olhos e enxergar ao redor, eles sentiam dor. Não era sempre. Por exemplo, assim, ó, em determinadas situações eles não poderiam abrir os olhos. E era isso que a Mallory estava treinando eles. E é literalmente desde que eles nasceram, gente. Eles eram bebezinhos. Aí, com o tempo, eles começaram a associar que toda vez que eles abriram os olhos, quando não era para abrir, a Mallory ia lá dar uma beliscada, dava um tapinha. Eles associaram que eles sentiam dor. Então, conforme foi passando os meses, eles acordavam, por exemplo, com os olhos fechados já. Isso geraria algum tipo de atrofia ocular, não? Poderia, ômega. Mas é que não era sempre ômega. Era, por exemplo, em determinadas situações. Um exemplo de uma situação que ela fazia se passar é quando eles acordavam. Em vez de, tipo, acordar, abrir o olho e chorar pela mãe, ela não queria que isso acontecesse. Porque vai que, por exemplo, a janela estivesse descoberta por alguma coisa caiu e destapou a janela. Deixou eles com a luz entrando ali e à mercê de alguma coisa que pudesse aparecer na janela. Eles tinham que viver com as janelas tapadas. Vai que algum dia ela não estivesse perto, a janela estivesse destapada, eles acordassem do sono deles, abrissem os olhos e vissem a parada na janela. Mesmo sendo bebês, eles iam dar um jeito de se matar, iam morder a língua, iam prender a respiração, porque ainda eram seres humanos, então eles ainda, mesmo muito pequenos, eles iriam ser afetados por essa tal criatura. Então, um dos exemplos disso é realmente quando eles estavam dormindo. Ela fez com que eles associassem que eles deveriam acordar sempre de olhos fechados. Aí depois que ela chegasse no quarto, ela visse que tá tudo bem, que tá tudo tipo... tá tudo tapadinho ainda. Ela iria falar com eles e eles poderiam abrir os olhos. Isso, gente, com meses de vida. Já imaginou tu ter que criar uma criança com esse tipo de treinamento? E assim... Eles faziam essas paradas por instinto, sabe? A escuridão... Eles basicamente viviam em escuridão, né? Quando eles tinham que sair lá fora, porque eles tinham que tapar e tal. Mas eles tinham luz elétrica. Então... Porque lá na cidade da Mallory a energia era por uma hidroelétrica. Então, tipo, enquanto o rio estivesse fluindo, eles teriam energia.
Então, eles não viviam na escuridão. Eles só passavam a viver na escuridão quando eles saíam das casas. Eles precisavam usar vendas e outras coisas, né? E tipo assim, por ela fazer eles passarem por esse treinamento, e gente, isso é relatado bastante no livro, isso acontece várias vezes em várias cenas. No filme, se não me engano, tem umas 2 ou 3 cenas bem curtas sobre isso, mas não mostra o quanto as crianças são diferentes. Isso eu acho uma coisa que pesou bastante também, porque no livro você vê de cara que as crianças são muito diferentes do normal. São crianças treinadas. Elas têm. Elas tinham ouvidos bem mais aguçados que o normal. Elas obedeciam como nenhuma criança do nosso tempo jamais iria obedecer os pais. E eles foram realmente treinados para aquele universo. No filme tem até algumas cenas mostrando, mas eu achei isso uma das principais coisas na história. E poderiam ter colocado mais algumas cenas, nem que fossem pequenas, aqui e ali, mostrando esse treinamento. Nossa, essa história me lembrou muito Bird Box. Fui precisar agora, é o livro do filme. Tá merda. Boa, barbudo, tá tipo... Tá tipo o livro na câmera ali, a caixa de pássaros. Aí o cara... Nossa, essa história que ela tá contando me lembra muito uma história. Que história será que isso me lembra? Aí tá tipo caixa de pássaro gigante na tela. Então, assim... Isso é uma parada que eu achei que faltou bastante no filme. No filme dá a impressão que elas são até meio frágeis. Apesar delas obedecerem, delas não chorarem, porque elas não choram, essas crianças. Elas foram treinadas que chorar pode atrair alguma coisa ruim. Então elas também não choram. É bem difícil, na verdade. Eu acho que tem uma cena só no livro que elas choram. O guri chora, mas é uma cena X lá que acontece uma parada bem forte, e ele acaba chorando, mas assim, em nenhum outro momento eles choram, né? Mesmo assim, no filme dá a impressão que elas são só crianças assustadas, elas não são crianças treinadas, que elas são crianças que estão obedecendo a mãe porque tem medo dela. Mas elas não têm medo da mulher, elas só são extremamente bem treinadas. E não é passado isso no filme, então... né, meio que pesou aí. Crianças com treinamento quase militar, bem militar, ó, Mega, se tu olha, se tu lê o livro, tu vai ver o quanto que elas passaram, assim, por treinamento, é bem diferente. Não me lembro dele chorar. No filme eu acho que ele não chorou, mas é que assim, ó, aí entra a parte das cenas cortadas, que depois eu vou falar pra vocês, eu não vou contar quais cenas foram, mas tem várias cenas cortadas no filme que não deveriam ter sido cortadas, que contaram muito sobre certos personagens. E essa é uma das cenas que faz a criança chorar, e é a única cena que faz a criança chorar no filme inteiro. Pra tu ver o quanto foi pesada. E não tem no filme, infelizmente. Tá, outra coisa que eu achei besteira não terem colocado no filme foi o personagem Dom. Isso não é spoiler, porque vocês vão ler quem for ler o livro vai conhecer o personagem Dom desde o início. E ele é um cara que começa a acreditar nas coisas que o Gary fala. O Gary é aquele personagem que veio pra causar discórdia e veio com várias teorias da conspiração. É aquele Gary que aparece no filme lá. Quem viu o filme sabe o que eu tô falando. Aquele Gary lá que mata, entre aspas, faz as pessoas morrerem na casa, é o mesmo Gary do livro. Ele tá bem representado, mas igual como qualquer outro personagem da história, ele não tem profundidade nenhuma suficiente no filme. E aqui conta muito sobre ele. Não acontece de uma noite pra outra aquilo, acontece depois de semanas. Então, o Dom, tiraram esse personagem, ele tem no livro, ele não tem no filme, mas o Dom é esse personagem que já fazia parte dessa família que morava dentro dessa casa, ele já fazia parte daquela comunidade. E o Dom começa a acreditar não digo bobagem, mas nas teorias que esse Gary chega falando. E ele começa a criar conspiração. E no livro, as pessoas discordavam de alguma coisa, mas no geral elas eram bem unidas até esse Gary aparecer. E o papel do Dom seria justamente esse de acreditar no Gary e começar a trazer desconfiança para dentro da casa, a fazer você sentir que aquele único local seguro que restou no mundo não era mais tão seguro assim. Então, pra mim também fez uma parada que fez toda a diferença.
porque você vai começando a se sentir seguro dentro daquela casa. E com a chegada desse Gary, no filme isso aparece também, você começa a não se sentir tão seguro, mas no livro é outros 500, gente, porque o cara começa a fazer uma construção completamente diferente, a fala deles é diferente, ele começa a conseguir levar esse tal personagem Dom do lado dele, aí começa a discórdia dentro da casa, e é aí que tu começa a ficar muito tenso. Existem algumas cenas fortíssimas no livro que não existem no filme, e pra mim isso deixou o filme leve demais. Eu entendo que eles queriam que as pessoas focassem mais na tensão do desconhecido, mas eu realmente acredito que aquelas poucas cenas fortes iriam dar todo um tom diferente pro filme. Eu não vou falar quais cenas foram, porque daí vocês vão ter que ler o livro e pá e tal. Mas pra mim fez toda a diferença elas não estarem lá, porque mostra a seriedade da situação, sabe? Eu acho que acabaram deixando um pouco leve demais, talvez, o filme. Da mesma forma que eles tiraram cenas fortes, eles mudaram o final da história lá no filme. Eu também não vou contar o que acontece nos finais, vocês vão ter que ver. Mas a mensagem que esses dois finais passam são bem diferentes. E pra mim eles quiseram dar um toque de esperança, tipo, final feliz, papapá, não sei o quê. Mas não é exatamente essa mensagem que o autor quis passar com essa história. Pra mim, eles quiseram deixar o filme leve o suficiente para vários públicos. Claro, tem cenas pesadas, tipo algumas cenas de mortes no filme e tal. E não seria aconselhado, tipo, crianças verem. Mas o livro é bem mais pesado em todos os sentidos, em questão na tensão, no gore, nas brigas, no desenvolvimento dos personagens, enfim, totalmente bem mais carregado. É claro que o livro, ele não é um thriller sanguinolento, tipo, não é não é muito forte, digamos assim, mas ele é bem mais forte do que o filme. E ele mostra mais a seriedade dessa situação. Posso falar a morte que me deixou traumatizado? Se for do filme, pode. Porque eu não quero dar spoiler do livro, porque eu quero que as pessoas leiam o livro. Então, se for do filme, pode. O da grávida loira. O The Goddess, se eu te falar. E no livro, a morte dessa guria aí é absolutamente pior. Entendeu? Essa é uma das cenas que... Praticamente todas as cenas de morte foram trocadas. Muitas foram deletadas. Mas assim, ó, é muito mais chocante do que aquilo lá no filme. Por isso que eu digo, pode ser chocante pra quem viu o filme, mas quem leu o livro vai saber que é um pouquinho pior. É que assim, quando a morte é meio violenta, ela choca, né? Mas como o que mais choca não é a circunstância da morte, mas é o quanto você se apegou ao personagem. Então, tipo, é a morte de um personagem que você tem algum tipo de apego ou desprezo. Porque quando eu digo se apegar ao personagem, eu não digo se apegar, tipo, só de gostar. Aquele personagem, ele tem que te trazer alguma coisa. Seja você gostar dele, seja você se apegar a ele, seja você detestar ele. Sabe? Ele tem que te trazer alguma coisa. Nesse livro, você consegue ter um sentimento específico para cada personagem. Você consegue, tipo, ter linhas de tensão tênues entre cada um deles, e cada um deles vai te chocar mais que o outro. Alguns não vai fazer tanta diferença, mas outros vai falar, não, pelo amor de Deus, não faz isso. E no filme eu fiquei meio... Tudo bem, isso é meio pesado, mas eu não me importo muito com essas pessoas, entende? Eu acho que a maior reclamação que eu ouvi das pessoas que assistiram o filme é a mesma reclamação que o pessoal faz de todas as obras que não dão explicações óbvias. Agora, essa parte das explicações. Elas falam coisas assim... por que não contaram que são essas criaturas? Ficou sem resposta. Não tem final de verdade. Mimimi. Só que a gente não pode esquecer que cada história tem um foco. O foco dessa história da Caixa de Pássaro eram
Por exemplo, assim, o foco dessa história era um grupo de cientistas ilhados num laboratório ou base militar para tentar descobrir a resposta das coisas? Não. Não era. Era um grupo de civis que não tinham treinamento nenhum, não tinham conhecimento científico nenhum, tentando sobreviver a uma ameaça desconhecida e mortal. Sendo que o tópico principal sempre foi o desenvolvimento da relação dos personagens e o que a confiança ou falta da confiança pode gerar dentro de um grupo ou em algum indivíduo, o que o poder causa nas pessoas, o que a falta de regras, organização e a total impunidade são capazes de fazer com a moral de alguém. Então o foco não foi achar respostas. É por isso que muita gente fala, ai, não teve resposta. Esse era o foco? O foco foi achar a resposta? Pensa no seguinte, eu achei o filme ok, nota 6.5. É um filme que eu daria um 4, 5. Mas por causa, né, 5, tá bom. A Laura me deixou com raiva, ela deixou o maníaco entrar lá. E The Gods, isso é diferente do livro, isso não acontece exatamente assim. Não é tão fácil assim pra ele entrar. E tu fica com muito mais raiva dela no livro depois do que ela faz. Então, tipo assim... Não vou contar. Então, a gente tem que sempre lembrar qual que é a história, qual que é o ponto que o autor quis mostrar pra gente. Porque, pensa bem, gente, se coloca na posição. Vocês estão aqui na sua casa jogando seu joguinho de videogame, aí do nada começa um apocalipse zumbi. Você, tipo, olha pela rua, assim, tem uma galera correndo, assim... Ué, que estranho, tá? A pessoa um pulando em cima do outro, se mordendo, se matando, tu fica tipo... Uou. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar em desespero, vai se fechar em casa, vai tentar mantimento, vai fortificar seu perímetro, você vai tentar sobreviver. Você não é nenhum cientista, você é um civil, você não tem treinamento, você não tem conexões com a CIA ou com a NASA. A chance de você conseguir qualquer tipo de resposta para o que está acontecendo é praticamente zero. E é sobre isso que conta a história. Nem sempre. Se acontecesse um apocalipse hoje, no lugar onde eu tô aqui, eu não faria a menor ideia do que está acontecendo. Eu faria a única coisa que está ao meu alcance, é tentar sobreviver. Isso que faz muita lógica. Isso acontece muito com a história do Nevoeiro, do Stephen King. Que algum dia eu vou fazer um clube do livro sobre isso com vocês. E sobre essa questão do não contar exatamente de onde surgiu essas criaturas. Ele conta bastante o que tem nesse nevoeiro e tal, mas ele não te dá uma explicação exatamente do que é aquilo, porque ninguém sabe. Porque é um grupo de pessoas tentando sobreviver. E olha que Stephen King ainda dá umas certas respostas. Nesse livro, vocês não vão encontrar esse tipo de resposta. Acho que eu vou ler o livro depois, você está me deixando curioso. The Gods? Vale a pena. Se você curtiu o filme... Tu vai curtir muito o livro, porque o livro é bem superior. Gaveta, faca... Eu gostei do John Malkovich. Ele é aquele cara todo errado que eu consigo gostar. Apesar que ele tinha razão sobre o cara. Pois é. Só que assim... ele é aquele típico cara que tu tá num grupo, ele vai botar defeito em todas as ideias das pessoas, mas ele nunca vai dar uma ideia. Esse tipo de pessoa eu não conseguiria suportar dentro de uma casa, porque por mais que as ideias das outras pessoas pareçam idiotas, elas ainda estão tentando sobreviver, achar respostas, sabe? Elas estão tentando seguir em frente com as ideias que mesmo sendo idiotas. E gente, tipo, personagem tipo John e coisas e personagens desse tipo, eles só estão lá pra botar defeito na ideia dos outros sobreviventes, mas eles não dão ideia nenhuma. Eles não dão o passo que aqueles sobreviventes estão dando por coragem. E ele não faz isso por quê? Porque ele é um covarde. É mais fácil eu botar defeito na ideia de alguém e falar que alguém está louco do que eu ter uma ideia. Mandem Ludes. Obrigado pelo Ludes, Valério. Mas o susto ia ser a proteção. Pegar qualquer navalha. Não, com certeza. O Pata. No apocalipse zumbi, eu conversaria com os zumbis e falaria pra eles que o corpo morto não tem sustentação e eles cairiam na real e se desmanchariam. Ah, é. É tipo aquela tirinha que o vampiro tá chegando perto e daí, tipo, a luz da lua ilumina ele, assim, e daí o cara vai ser atacado e o cara fala, espera aí, você deveria virar cinzas agora.
Aí o vampiro fala, ué, por quê? Porque a luz da lua não é nada mais que a luz do sol refletida. E o cara, "Ah, não! Aí o cara vira cinza. Não, cara. Não. Matou com uma explicação científica. Então, assim, pra resumir. O filme não é de todo ruim, pra mim. Só a maioria dele. Como eu falei, os personagens foram bem interpretados, a direção dos personagens em si também foi boa. Eles também conseguiram passar certa tensão em algumas partes, o que foi até fiel ao livro. Ele passou algumas das sensações certas, digamos assim. Mas como eu disse, nem chegou perto do que o livro transmitiu. Por essa questão de você não ter afinidade com os personagens suficiente para sentir a perda deles, né? Agora nós vamos para a grande sacada que eu saquei, que pode ser que alguém sacou diferente do livro. Antes disso, alguém quer fazer alguma consideração antes da minha consideração? Porque, olha, o Atassi e o Edauros, eles vão chegar aqui 11h30 para fazer a leitura do livro. Alguém quer fazer alguma consideração do que vocês acham que significa o livro ou o filme? No filme dizem que eles veem os seus piores medos e tal, mas teve a teoria do maníaco, sobre ele desenhar os monstros no caderno. Sim, tem aquela teoria de que uma mente insana não consegue enlouquecer mais do que ela já é louca. Por isso que os insanos, os clinicamente... como é que eu posso dizer... diagnosticados, eles toleravam enxergar essas tais criaturas. Mas eles também enlouqueciam na sua própria loucura. Por quê? Porque eles saíam à procura de pessoas para fazer elas olharem para essas criaturas. Então, assim, em certo nível, eles continuavam loucos, sabe? Não vi nenhum dos dois. Vale a pena, Valéria. O livro vale mais a pena. Falando real mesmo. Você é do bem. Mas também sei que tu és humana. Sentir raiva, ódio, rancor. Então nada te difere de uma outra pessoa psiquicamente. Só o aprendizado. Lá vem o Rafa. Essa é a tua conclusão do filme. Do filme específico. Ou esse foi só você divagando? Eu seria o primeiro a morrer em um apocalipse. Eu também, com certeza. Então, como o The God estava falando, as pessoas loucas enlouqueciam em seus certas loucuras, seus certos níveis. Aí, por exemplo, assim, a gente não sabe, isso mostra no filme também, a gente não sabe, por exemplo, o que faz as pessoas se matarem. É algum tipo de magia? São criaturas de outra dimensão? São criaturas que vêm com esse propósito de fazer a gente se matar, por exemplo, controle mental? Ou também tem um cara que no livro, ele levanta a hipótese de que o nosso cérebro, ao ver essas criaturas, ele não consegue assimilar o que elas são. E por causa disso, a gente se mata porque o nosso cérebro não aguenta essa informação. Como se fosse um mecanismo de defesa dele. Entende? Então essa é uma teoria que surge durante a história. Ele não tem fim. Ele tem fim, mas é um fim bem diferente do filme. Como eu disse, no filme eles tentaram passar uma imagem de esperança e felicidade, paz e principalmente recompensa por tudo que a guria passou, por tudo que essa mulher passou, a Mallory. Mas não é bem assim que acontece no livro. Não é exatamente assim. O filme me lembra novamente o fim dos tempos, por conta dessa ameaça invisível. Curiosamente, eu odiei o fim dos tempos quando vi no cinema. Mas muitos anos depois revi e gostei. Porque às vezes a gente vê e não entende a obra, né? Eu assisti muita coisa quando eu era mais nova, que hoje em dia eu revejo e fico, nossa, cara, eu nem fazia ideia de que era sobre isso. A verdade e a dor, mas sempre mascaram isso, para se tornar mais doce para os mais fracos. Eu sempre tenho a impressão que você não diz as frases completas.
Mas essa questão de mascarar a dor acontece muito, mas na verdade eu não acredito que seja pra poupar ninguém. Se tu tá falando, por exemplo, de na arte as pessoas mascararem dores e fracassos e tristeza, eu não acredito que seja pra poupar ninguém, eu acredito que seja pra se consolar. Com o próprio consolo. Tem muito das coisas que a gente faz, quase tudo que a gente faz é de alguma forma pra nós mesmos, pelo menos uma certa porcentagem daquilo. Até, por exemplo, quando você faz uma boa ação. Você tá fazendo porque você pode verdadeiramente se importar com aquela pessoa que tá com alguma causa que você quer ajudar. Com toda certeza. Mas uma pequena porcentagem daquela ação, ou às vezes, dependendo da pessoa, grande porcentagem, é porque você está se sentindo bem com aquela ação. Então eu acredito que essa questão de mascarar a dor, ou até demonstrar a dor, é uma forma de autoconsolação. Que nada do que a gente faz é 100% só para as pessoas. Mesmo que seja uma ação focada para alguém, como eu digo, uma bondade que você está fazendo para alguém específico. Não é 100% para aquela pessoa. Tem uma porcentagem que é para você ou que é para alguma outra pessoa. Mas principalmente sempre vai ter uma porcentagem de que as nossas próprias ações são para nós. E não é porque a gente é egoísta, é porque é natural, acontece assim. Tudo que a gente faz, ela tem reflexo na gente, em como a gente se sente. Você faz alguma coisa errada, por exemplo, você pode acabar sentindo culpa. Então, teve alguma coisa, você não foi nem pra vocês, pra você mesmo, mas você acabou sentindo culpa. Você fez uma bondade, você sentiu paz. Então, sempre tem aquela parada de você fazer, não só para os outros, mas sempre tem uma porcentagem que é pra você mesmo. No filme, os cegos não eram atingidos, então, de certa forma, os seres usam memórias visuais, ou usam os olhos para dominar o subconsciente das pessoas. É uma teoria, Degotes. É que nada foi realmente confirmado, né? Mas é uma teoria. Isso é engraçado por causa que toda a leitura do livro e durante toda a parte que eu tava assistindo o filme, eu não conseguia pensar que uma grande falha na história foi essa questão do cadê a população de cegos do mundo? Gente, não existem poucos cegos. Você pode ver poucos na rua, você pode ver poucos em certos locais, mas não existem poucas pessoas cegas no mundo. O mundo não estaria tão deserto assim. E para eles seria como se fosse... Claro, não seria uma questão de vida normal, porque eles ainda poderiam ser atacados pelas pessoas que estavam enlouquecendo. Eles poderiam ser atacados talvez por animais, o mundo ficaria um pouco mais selvagem, muito mais violento e tal. Não seria uma vida normal para eles. Mas eu acho que a participação da questão dos cegos deveria ter sido muito mais normal do que foi no filme e no livro. Porque para eles, querendo ou não, eles que deveriam ensinar como as pessoas iriam viver no mundo hoje em dia, né? E isso é uma questão que eu durante o livro todo que eu tava lendo, eu fiquei, cadê? Cego. Tem participação deles, mas é mais pro final, assim como no filme tem também. Mas eu achei que, tipo, foi muito no final, eu fiquei o livro inteiro pensando, cadê os cegos? Os cegos, cadê os cegos, sabe? Gente, então, eu vou pro parecer final, que me passou a história do Bird Box, bora? Achei muito bom, principalmente pelo fato de que o monstro não pode ser visto. Por ele ser invisível. Eu acho que assim, ó. Falando nisso, uma curiosidade sobre o filme. No livro, eles também são, tipo, invisíveis, não é contado o que são essas criaturas, ou se são criaturas ou não. Mas, no filme, quando eles estavam fazendo a produção do filme, eles até cogitaram a hipótese de criar uma criatura para mostrar no filme, para mostrar em cena. Aí fizeram um protótipo, tinha uma foto na internet disso, eu não consegui achar agora, mas era uma foto de um monstro produzido que era completamente nada a ver com o livro. Tipo, o livro não tem descrição de nada, né? Fica aquele mistério e tal no ar. Mas aí o filme eles quiseram botar uma criatura. Sorte que eles mudaram de ideia, porque parece que a Sandra Bullock, toda vez que ela via essa criatura na cena, ela dava risada porque era muito imbecil.
o jeito que criaram o monstro. E ela começou a dar risada, sabe? Parecia um bebê cabeçudo deformado, segundo ela falou numa entrevista. Então, que bom que eles não fizeram isso, que bom que eles mudaram de ideia e não botaram uma criatura inventada, porque ia cagar com toda a história do livro também, né? A grande sacada do livro e do filme, ambos conseguiram passar o que realmente significa o nome da obra: Caixa de Pássaros. Na nossa realidade, nós prendemos os pássaros em gaiolas, eles são privados de liberdade e só podem cantar. Eles ficam em caixas pelo resto das suas vidas. No universo dessa história, nós temos o exato oposto. Nós temos humanos obrigados a viverem dentro de gaiolas e privados de sua liberdade. O único local que os seres humanos vão passar a conhecer para o resto de suas vidas é o interior de uma caixa. E a única maneira segura de se locomover é prestando atenção no som dos pássaros que agora voam livres. Som esse que a gente não prestava atenção antes enquanto eles cantavam pedindo por liberdade. Para mim, essa é a grande sacada do filme, por isso o nome do livro, por isso o nome do filme, e essa é a conclusão que eu tirei dessa história. Que foi uma inversão de realidades. E não fala só sobre os pássaros e sobre a caixa. Fala sobre liberdade. Falando em liberdade, fala sobre liberdade, sobre confiança, sobre mudança, entende? E sobre sobrevivência. Por isso que eu digo, é um livro bom. Vale muito a pena ser lido, com toda certeza. E é aquele tipo de livro que você não vai em busca de respostas. Você vai em busca de uma história. Você vai em busca de uma história sobre algum personagem, sobre como ele se porta, sobre como as pessoas acabam se portando diante de situações que elas nunca tiveram que pensar em passar na vida delas. Então, por isso que eu digo, vale muito a pena essa leitura, vale muito a pena. Se você não gostou do filme, como eu que não gostei muito não, eu fiquei tipo entre tá bom, assisti, mas não foi tudo isso. Apesar da Sandra Bullock carregar o filme, a atuação dela tá muito boa, dê uma chance pro livro. Dê uma chance pro livro, porque ele é outro universo, ele é outra pegada, e ele funciona do jeito que ele foi criado para ser. Ele vai funcionar com vocês. Mas então, gente, essa foi a conclusão que eu tirei da história do livro e o que o livro trouxe para mim, né? E por que o nome? Eu sempre gosto de tentar... Quando o nome não é muito tipo... O nome não é As Criaturas Místicas que Matam Pessoas. Mundo pós-apocalíptico dos Invisíveis. Não, o nome é A Caixa de Pássaros. Então... Por quê? Entendeu? Aí eu fui pensando por quê. Por quê? Não é só por causa dos pássaros que aparecem na história. Não, não é por isso não. Por isso que eu realmente achei que foi essa a sacada da história. Por isso eu gostei bastante. Boa noite e falou!